Está vermelho. Então, boa tarde a todos. Eu hoje venho-vos trazer o tema de ambivalência nas relações intergeracionais. E antes de mais, queria-vos perguntar se algum de vocês já sentiu ambivalência nas relações. Acho que todos, se calhar, já sentimos. Quando nós falamos de relações intergeracionais, estamos a falar de relações entre pessoas de gerações diferentes, na mesma família. Portanto, pode ser, por exemplo, filhos adultos e pais mais velhos, ou idosos até eventualmente. É um tema pouco consensual, é um tema que traz muito debate e tem sido um tema mais falado recentemente porque também tem aumentado as diferenças geracionais. Portanto, as pessoas têm uma longevidade maior, como vocês sabem, mais esperança de vida e também, em simultâneo, as decisões acerca da parentalidade são cada vez mais tardias e, portanto, muitas vezes isto aumenta o gap, a distância entre as gerações, entre famílias. Então, o que é isto de ambivalência? Ambivalência são sentimentos contraditórios que poderemos ter em simultâneo, essencialmente. E eles podem existir nas relações familiares, assim como noutras, mas no caso das relações familiares, prendem-se essencialmente com a noção, por vezes até em simultâneo, de conflito e de suporte, ou seja, das dimensões de suporte e de conflito nas relações familiares. Portanto, muitas vezes a ambivalência surge em simultâneo, ou às vezes sem ser em simultâneo, mas nessas duas dimensões. A literatura sobre a ambivalência intergeracional não é muito consensual e um dos aspectos que tem ressaltado muito mais a incidência nas relações, ou seja, como é que as relações se manifestam, não tanto na ambivalência entre as relações intergeracionais. E daí ser um tema que neste momento também tem havido uma investigação crescente. Quando nós falamos de relações familiares, muitas vezes falamos de relações que podem ser no âmbito de apoio ou de suporte, se preferirem assim, ou também muitas vezes de conflito. E, essencialmente, estudos anteriores dividiram estas relações e dimensões dentro das relações, dentro destas duas áreas, conflito e suporte. Porquê é que isto é importante? Porque nos ajuda a tentar perceber o que é o processo de envelhecimento e também para perceber um bocadinho que diferenças intergeracionais são estas e que sentimentos são estes contraditórios que no fundo surgem e que muitas vezes não são falados, porque às vezes a ideia que passa para fora é que a família é um organismo que poderá não ter inconsistências ou irregularidades ou aspectos menos tumultuosos. E a realidade não é bem assim. Portanto, muitas vezes o seio familiar traz relações que são com emoções e com sentimentos, às vezes não tão conciliatórios. Assim sendo, quando nós falamos de relações com uma dimensão mais de suporte, nós temos 3 áreas que foram abordadas em estudos anteriores e que revelam essa mesma ambivalência. Portanto, uma delas é a relação de qualidade que existe entre filhos e pais, neste caso estamos a falar de adultos e adultos mais velhos. A integração familiar será uma outra dimensão e a terceira dimensão é o cuidado e apoio, ou suporte e apoio, como preferirem. Quando nós falamos da qualidade da relação adulto e idoso, ou adulto e adulto mais velho, não tem que ser idoso, atenção, normalmente existe uma expectativa de apoio e esse apoio normalmente também é bilateral, ou seja, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista afetivo ou emocional ou até do ponto de vista material, há uma expectativa de troca desse apoio. O que é que acontece na realidade? Nem sempre estas expectativas correspondem àquilo que acontece, sobretudo quando esse apoio não é feito de forma espontânea. Então, nesses casos pode haver então a tal ambivalência de emoções ou de sentimentos. Dou-vos por um exemplo, quando existe a expectativa de que pais mais velhos deem um apoio financeiro a filhos, a descendentes, aos descendentes. Podem ser filhos, podem ser netos, ou ambos. Nem sempre esta expectativa corresponde às possibilidades ou às necessidades daqueles que providenciam esse apoio. E, portanto, às vezes isto pode dar aso
uma grande ambivalência de sentimentos. Ou vice-versa. Isto também pode acontecer quando existe uma expectativa, por exemplo, de apoio afetivo. Estou a dar agora um exemplo diferente dos pais em relação, por exemplo, a descendentes. Isso nem sempre se verifica. Às vezes não existe, por exemplo, essa disponibilidade. Às vezes as pessoas mais velhas têm uma vida ativa e que ou que não há uma disponibilidade emocional para isso, ou que, por exemplo, estão distantes, e por isso também, às vezes, esta ambivalência surge. No caso da integração familiar, aqui a ambivalência manifesta-se mais ao nível daquilo que são, digamos, expectativas conciliatórias que às vezes existem nestas relações, ou seja, é muitas vezes esperado que aquilo que a família decide, ou que existe a ideia que pode decidir em conjunto, deve prevalecer em prol de decisões individuais. E isto podem ser coisas muito diferentes, seja, por exemplo, a escolha de um trabalho, seja uma escolha de um curso, pode ser uma escolha de um estilo parental, pode ser uma escolha de uma entrada para um processo de institucionalização. São tudo aspectos que às vezes são escolhas mais individuais do que de grupo, mas que por serem integradas num grupo podem ir contra o desejo de ver um consenso na família ou uma expectativa que foi, digamos, dada ao longo do tempo. E isto também traz ambivalência. Numa terceira dimensão que temos nas relações de suporte, de cuidado e apoio, isto manifesta-se muito, por exemplo, ao nível daquilo que são, lá está também, expectativas de relações que são especificamente de cuidado ou de apoio. Podem manifestar-se, por exemplo, com descendentes mais novos, podem se manifestar também com ascendentes mais velhos. Por exemplo, o caso de as figuras femininas da família terem uma disponibilidade temporal e também disponibilidade do ponto de vista de vontade para cuidar de pessoas mais velhas, o que muitas vezes não acontece. Portanto, obviamente isso também traz situações às vezes de conflito e de ambivalência nas relações. E estas são as três dimensões mais estudadas dentro daquilo que falamos das relações de suporte. Dentro das relações que são mais pautadas pelo conflito, os investigadores falam de três dimensões também. Uma delas é a definição de limites, a outra é a distância e alienação e, finalmente, também as dificuldades de comunicação. Quando nós falamos de definição de limites, aqui estamos essencialmente a falar de um estabelecimento de legitimidade, de sentido de agência, também de respeito de boundaries, de limites, e que muitas vezes podem parecer tácitos, mas que muitas vezes não se verificam na prática. Um exemplo poderia ser uma relação de amor numa idade mais avançada, e eventualmente os filhos não aprovarem essa relação. Outra situação poderia ser, por exemplo, a questão da interferência num estilo parental, que é aquele que é definido pelos descendentes, e por aí fora. Portanto, esta questão da privacidade, do sentido de agência, da capacidade de poder tomar decisões, muitas vezes é posta em causa e pode dar origem a algum conflito e também ambivalência. Do ponto de vista da distância e alienação, aqui os estudos falam sobretudo às vezes este receio que existe, sobretudo mais das gerações mais velhas, de poderem ser excluídos de decisões de família, de consenso, de aspectos que dizem respeito à dinâmica familiar. Isto pode ser por vários motivos. Pode ser, por exemplo, por situações de incapacidade sensorial, pode ser por uma distância geográfica, pode ser porque as pessoas enviuvam, pode ser porque imigram, no caso, por exemplo, se calhar de gerações mais de descendentes, ou então por diferenças de estilo e diferenças culturais. Imaginem, por exemplo, a situação em que existe uma relação afetiva com alguém de fora da família que vem de uma cultura completamente diferente e com um estilo religioso ou um estilo cultural completamente distinto. Portanto, isto também pode dar origem à ambivalência nestas relações. E, finalmente, as dificuldades de comunicação. Estas dificuldades de comunicação também podem estar, obviamente, relacionadas com aspectos físicos, mas podem também ter a ver com aspectos que são, inclusivamente, crenças
e estilos de funcionamento das próprias pessoas. E aqui também nós podemos ter, por exemplo, a capacidade de conduzir. Muitas vezes isto é posto em causa em idades mais avançadas e é discutível pelos filhos, a nível da segurança, a nível de se realmente ainda existem condições para o fazer. Muitas vezes aspectos da comunicação podem interferir a nível do consenso e a nível daquilo que é o bem-estar para os elementos em causa. E isto, obviamente, também pode dar à ambivalência. Para concluir, eu queria-vos deixar um debate crescente, porque tem sido um tema que tem trazido muita opinião diferente. Não é um tema pacífico, mas que é extremamente importante, porque a dinâmica familiar que nós vivemos atualmente é completamente diferente e tem evoluído muito rapidamente das dinâmicas familiares, se calhar de há 20 anos ou de há 30 anos atrás, em que, como eu vos disse no início, temos uma situação de esperança de vida crescente, temos uma situação em que as pessoas tomam decisões de parentalidade cada vez mais distantes no tempo e, portanto, leva a diferenças muitas vezes muito grandes a nível de expectativas, a nível de estilos de vida e também do ponto de vista inclusivamente cultural. Queria-vos agradecer a vossa presença.